Oi, professora, tudo bem? Essa é a atividade pedida, né, em sala de aula, mas assistida a aula remotamente sobre o sistema tegumentar, certo? E eu vou, né, partilhar a minha tela, porque eu vou usar como base aqui o meu roteiro, certo? Que eu fiz, que vai ser também o meu material teórico para estar encaminhando, né? Então, assisti a aula disponibilizada no Moodle, dei uma pesquisada à parte para poder estar fazendo a atividade, né? Enfim, vou falar então um pouco sobre o sistema tegumentar. Ele fala sobre o tegmento. O tegmento nada mais é do que a pele ou a cutis, né, como a gente pode chamar, e eles possuem, a pele, né, possui como função a proteção da entrada de micro-organismos do meio externo para o meio interno, como, né, falando um pouco mais sobre a proteção biológica, como ela também possui função de proteção física, né, protegendo a nossa pele contra os atritos, contra choques, até mesmo contra os raios UV, né, os raios solares. É, Além disso, né, além da proteção contra os fatores ambientais, ela também tem a função de termorregulação, que mantém a nossa temperatura, né, ali corporal corretamente, tanto seja para mais quente ou para mais frio. Tem a função da excreção, que quando no caso a gente fala da excreção, estamos falando da produção da transpiração, da produção do suor, a síntese de vitamina D, mais precisamente a vitamina D3, que é depois a partir de alguns outros sistemas, de alguns outros órgãos, e os raios UV também têm essa função de auxiliar na própria produção da vitamina D, né? No caso, a pele capta a vitamina D3 e depois ela vai se transformar propriamente na vitamina D. A gente tem a resposta imunológica também, ela trabalha junto com algumas células do sistema imunológico, como leucócitos, os linfócitos T. A gente também tem a função da informação sensitiva, certo? Quando alguém toca a nossa pele, a gente sente, né, o tato. Então, tem algumas terminações sensitivas nervosas, que a gente vai ver mais para frente, que ajudam, né, a gente ter essa informação sensitiva rápida, seja tocou, olhou, reflexo, que atua em conjunto com o sistema nervoso central. Vou abrir aqui o meu material, certo? Então, quando a gente fala, né, sobre essas funções mais gerais da pele, a gente começa a especificar um pouco mais sobre o que é a pele, né? Então, a gente tem duas camadas da pele, a epiderme e a derme, né? Eu falei três, porque antigamente a gente tinha três camadas, que era a hipoderme, mas a hipoderme mais para frente não foi considerada mais uma camada da pele, ela foi nomeada e a gente vai ver também isso no decorrer desse vídeo. Então, a gente tem a epiderme e a derme. A epiderme é a camada mais externa, ela é composta pelo tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado. Queratinizado porque ela possui muita queratina, a gente vai ver também isso um pouco mais para frente, e estratificado pavimentoso pela junção de como elas estão localizadas ali dentro desse tecido. Elas possuem, então, a função de revestimento, a proteção contra o atrito, proteção contra micro-organismo, né, tendo essa proteção mais biológica. Ela conta com células do sistema imunológico, como eu já falei mais recentemente, com os leucócitos e linfócitos T. A gente tem a pele fina e a pele grossa, também vale ressaltar isso. A pele fina ela é localizada nas áreas ventrais e flexores anteriores, e a gente tem a pele grossa, que é localizada nas regiões dorsais também. Um exemplo da pele grossa é na palma da mão. A gente tem uma pele grossa que a gente puxa, ela não vem, ela não é tão elástica quanto a do ventre da nossa mão. Quando a gente puxa, ela consegue ser mais elástica. Outro exemplo da pele grossa também é aqui na nossa região do cotovelo, que a gente estica o braço, né? A gente deixa ele estendido e ele sobra a pele. Quando a gente flexiona, a pele se elástica, ela fica mais elástica e ela volta. Que é uma também das grandes capacidades da nossa pele, que é essa função também de elasticidade, certo? Então, a gente tem a pele fina e a pele grossa.
e alguns tipos celulares, além também do tecido epitelial, de células epiteliais que encontramos, nós temos alguns outros tipos celulares na epiderme que ajudam também na homeostase, como os queratinócitos, que eu falei um pouco mais recente, que são as células que produzem as queratinas, os melanócitos, que é a produção do pigmento através da melanina, a melanina que tem essa capacidade de dar cor, né? Seja a cor aos olhos, a cor à pele, a cor aos pelos, a cor do cabelo. Ela tem essa influência e que ela também pode ser bastante influenciada pelos raios UV. Nós temos as células de Merkel que detectam as sensações da terminação nervosa, certo? Então, elas captam as sensações e a partir da terminação nervosa sensorial que nós temos, né? No caso, por exemplo, os pelos e a própria pele, as células que se comunicam com o sistema nervoso central. As células de Langerhans, não sei pronunciar, que são responsáveis pela fagocitação e a proteção biológica também, né? Elas captam as informações de infecções, bactérias, fungos, etc. E todas essas células, elas estão dispersas na camada da epiderme, né? Nós temos 4 camadas de epiderme, 4 a 5 camadas, se eu não estou enganado, e entre elas, né, os queratinócitos são a maior parte, sendo 80%, ocupando 80% do total, junto com as outras células. As demais camadas da epiderme, nós temos a camada córnea, nós temos o extrato lúcido, granuloso, espinhoso e o basal, né? A camada córnea ela é a mais superficial, contendo de 15 a 20 camadas de células interconectadas, todas bem justapostas. Depois a gente tem o extrato lúcido, que são as células panificadas densamente comprimidas. A gente tem o extrato granuloso, que produz grande quantidade de proteínas, querato e hialina. Nessa camada também, no granuloso, que ocorre a morte celular programada, da apoptose, certo? Isso que acontece a apoptose, a morte celular programada. No extrato espinhoso, ele é responsável pela continuação da divisão celular dos queratinócitos e outras células, que começam a se multiplicar de fato nas células tronco lá no extrato basal, se eu não estou enganado, espero que não. Então, lá no extrato basal elas começam a se multiplicar, né, a multiplicar, tendo a divisão celular, e depois elas continuam se dividindo, né, subindo, que tem toda a formação de uma célula gera duas, uma fica, a outra sobe, e isso se dá nessas duas camadas, né, nas células tronco, no extrato basal, e no extrato espinhoso, responsável pela continuação dessa divisão celular. No extrato basal também a gente encontra a célula de Merkel, certo? Então, eu vou dar uma olhada na minha cola para ver se eu não esqueci de falar nada da epiderme para poder seguir para a derme. Né? Na epiderme nós não temos vasos sanguíneos, a queratina que possui grande importância na questão da proteção, que a gente vai ver isso depois, que ela tem relação com o cabelo, ela tem relação com a pele, com a unha, certo? Creio que é isso. Agora a gente pode partir para a derme, que é a segunda camada de pele. Ela é constituída pelo tecido conjuntivo rico em fibras, como colágeno, matriz extracelular, glicoproteínas. Nela a gente tem vasos sanguíneos, nervos. É nela que a gente vai encontrar também alguns dos anexos da pele, que eu esqueci, não lembro se eu comentei no início, mas, né, temos a pele e seus anexos, como, por exemplo, a gente tem as glândulas sudoríferas e as glândulas sebáceas. Enfim, na camada da pele da derme, nós temos 2 estratos, no caso, o papilar, que é o mais superficial, e o reticular, que é o mais profundo. Na camada reticular, nós podemos encontrar o tecido conjuntivo denso não modelado, contendo feixes de fibras de colágeno, os vasos sanguíneos propriamente ditos, glândulas, nervos e vasos linfáticos. Já na camada superficial, a gente tem um tecido conjuntivo frouxo, fibroblastos, macrófagos, mastócitos, os capilares, que é responsáveis pelas trocas de informações, como também ocorre lá no sistema circulatório, certo? Axônios de receptores da epiderme e papilas da derme que projetam junto com as cristas da pele da derme, se eu não estou enganado, né? Então, são as papilas da derme e as cristas da epiderme
que se juntam em formato de ondas e possibilitam essa troca de informações das células mais facilmente umas com as outras. Creio que, se eu não estou enganado, são essa troca de informações, essa comunicação celular com resíduos, terminação nervosa, enfim, onde elas conseguem se conectar em formatos de onda, né? Vou usar esse exemplo, uma vem assim, a outra vai, e elas conseguem se conectar para ter essa facilidade dessa troca de informações, para que chegue as informações e toda, como que eu vou dizer, informação nutricional também, comunicação celular lá na epiderme. Deixa eu ver. Não para de gravar, professor, eu já tentei gravar esse vídeo 2 vezes, né? Enfim, continuando, né? Então, na derme nós temos a separação entre o papilar e o reticular, e essa é a diferença que existe entre eles, que no caso é as estruturas que a gente consegue encontrar nessas duas separações da derme, porque a epiderme é a camada mais superficial, certo? E ela é bem fina, ela é uma camada bem fina, e ainda a gente consegue encontrar todas aquelas estruturas vistas anteriormente. E a derme, ela é uma camada um pouco maior, onde a gente encontra mais essas estruturas que são responsáveis pelas funções, né? Acontecem propriamente ditas ali na derme. Como eu disse, né, antigamente a gente tinha uma terceira estrutura que era a hipoderme, mas hoje em dia ela não é considerada mais uma camada da pele, ela foi substituída, né, com o nome de hipoderme pela tela subcutânea. Esse nome justamente por conta do que a gente encontra ali nessa terceira camada, né? A gente tem epiderme, derme e a tela subcutânea. Ela tem grande reserva nutricional, que é uma das funções dela, mas ela é rica em tecido adiposo, né, que é a gordura propriamente dita. E ela, além de ter essa função de reserva nutricional, ela também é responsável pela regulação também da nossa temperatura corporal, né? Tipo, quando uma pessoa ela possui mais tecido adiposo, ela, consequentemente, em atividades mais intensas e moderadas, ela vai gastar mais ATP, né? Vai suar mais, então, tipo, vai estar suando ali mais. E do mesmo jeito que acontece no frio, uma pessoa com mais tecido adiposo, ela vai sentir frio ainda, mas ela vai sentir um pouco menos de frio por conta dessa reserva nutricional que ela tem nessa terceira camada, que é de tecido adiposo. E ela é constituída de tecido conjuntivo frouxo, né, que no caso é gordura e fibras, certo? É gorduras e fibras, muito mais células do que fibras propriamente ditas. E ela tem essa função de isolamento térmico, né? Encontramos ali também triglicerídeos e etc. Enfim, essa é a terceira camada. Então, se a gente fosse pegar para ver, né, as camadas da nossa pele, a gente teria então epiderme, derme, aí acabou as camadas pele. Depois a gente tem tela subcutânea, que está intrinsecamente ligada, conectada ao músculo, logo abaixo já é músculo. E depois do músculo a gente tem o osso, né? O músculo está intrinsecamente ligado no osso, e assim a gente tem essa pirâmide, assim, usando como exemplo, certo? Para finalizar, como eu falei, né, lá no início, a gente tem a pele e seus anexos. Seus anexos, no caso, são os pelos, as unhas e as glândulas que a gente encontra, certo? Temos 3 anexos, chegando na glândula, a gente tem algumas divisões. Então, nos anexos da pele, a gente tem as modificações da epiderme em forma de haste. A haste que a gente fala são os pelos, é essa parte externa dos pelos que fica para fora, que a gente consegue visualizar, certo? Eles estão distribuídos por toda a parte do corpo praticamente, só em algumas partes que nós não temos, como por exemplo na pele grossa, na maioria das vezes não iremos encontrar pelos, tipo na palma da mão, na ponta dos pés, por eles produzirem mais suor, eles terem mais atrito, eles têm algumas outras funções, certo? É legal ressaltar que também na palma da mão é um dos lugares que a gente mais soube quando a gente está nervoso, quando a gente está mentindo, está com raiva. E é aquela sensação de suor, né? Tipo, que a gente não consegue sentir que está molhado, que está suando, igual a gente sente, tipo assim, na face, mas a gente vê, né? Eu esqueci o nome propriamente que a senhora falou na aula, professor, mas enfim, né? E aí a gente tem as estruturas anatômicas internas dos pelos, que no caso a gente tem a raiz, a medula e o córtex, que é responsável também por ter essa comunicação com o sistema nervoso, certo? E as outras estruturas, então, por exemplo, eu falei da questão do frio, do calor,
Eles recebem ali, eles captam essa informação, e aí já tem uma resposta, perdão, aí tem uma resposta do estímulo, a cutícula e o folículo piloso também. Os pelos, eles estão intrinsecamente ligados à regulação térmica do nosso corpo também, como eu já dei alguns exemplos anteriores, certo? Depois nós temos as unhas, que são também modificações da epiderme, só que agora em queratina dura, certo? Essa queratina dura, as unhas, nós encontramos nas falanges distais, né, da nossa pele, e justamente as funções delas, né? Tipo assim, proteger as nossas falanges distais para que não ocorra tantas lesões, né? Tipo, mais essas micro lesões, e creio que é isso sobre as unhas. Depois nós temos as glândulas, né? Nós temos as glândulas sebáceas, que elas estão ligadas aos pelos, certo? São estruturas responsáveis por produzir o sebo. Então, tipo assim, o sebo é secreção oleosa, né? Que a gente, por exemplo, o cabelo quando está oleoso, a pele quando está oleosa, que mais? Que eu me lembro agora de exemplo, é isso. Mas quando a gente sente, né, essa sensação de oleosidade, é a glândula sebácea responsável por produzir, então, esse sebo. E esse sebo nos ajuda, né? Eles têm uma função de lubrificar a cutícula do pelo e as camadas externas do extrato córneo, protegendo contra ressecamento, né? Então, ele tem essa função mesmo de proteger, essa função de proteger contra os ressecamentos, certo? Enfim, partindo para as glândulas sudoríferas, elas são importantes no controle da temperatura corporal, elas produzem o líquido isotônico, que é o denominado suor, certo? E nesse líquido isotônico nós temos a excreção de resíduos como cloreto de sódio, magnésio, ácido úrico, entre outros, né? Tipo, o processo que ocorre também na filtragem do sangue, também meio que ocorre aqui, e creio que eles estão correlacionados, que produzem, então, a transpiração, o suor, que é esse líquido isotônico, certo? Então, essas glândulas sudoríferas, elas estão ligadas a essa produção, e o suor, né, a transpiração, ou arrepiação, né, dos pelos também, quando no caso do frio a gente não soa, mas a gente tem os pelos arrepiados, os pelos eretos, que é para manter ainda a temperatura corporal mais alta, né, porque no frio a nossa temperatura corporal abaixa, ao contrário do calor, quando a nossa temperatura corporal aumenta, e o suor faz com que a gente excrete esses resíduos para diminuí-lo e manter a temperatura corporal ideal para o nosso corpo humano, certo? Como eu disse, a maior produção é na palma das mãos e na planta dos pés, certo? Por ter essa pele grossa e a gente excretar mais ali. Elas são induzidas por hormônio, essas glândulas sudoríferas, certo? Então, a gente também tem o feromônio, toda a questão da puberdade, ali que acontece a alavanca para isso, né, com os feromônios. Aí vem a questão do odor, seja nas axilas, que é o denominado CC, seja, enfim, determinado lugar. Virilha também, né, se no livro também tem também tem esse odor, certo? E as glândulas sudoríferas, elas se separam, né, em apócrinas, que são as encontradas nos folículos pilosos das axilas, que eu acabei de falar, certo? A gente encontra pelos nas axilas, nas papilas mamárias, ali na auréola da mama, certo? E na região inguinal, que é a virilha. Todas as que eu tinha falado anteriormente, né, onde tem pelos, não é toda a região da virilha que tem pelos, né, como no prepúcio não tem pelo, mas que também tem ali o pelo e tem toda essa questão da transpiração e etc, certo? E tem a glândula sudorífera merócrinas, ou écrinas, também é outro nome que pode ser chamado. E elas são a maior parte, certo, da transpiração, do suor, e elas são encontradas, só não são encontradas nos lábios. A gente tem outras duas glândulas, aí eu vou pegar um pouco da minha cola aqui, para poder falar dela, que no caso são as glândulas mamárias, que é responsável por produzir leite ao invés do suor, e a outra glândula que eu não lembrava, que era a ceruminosa, que no caso é a do ouvido, que produz o sérum do ouvido, certo? Então, tipo, a sujeira no ouvido também tem uma função de proteção. Creio que seja isso, então, né? Todo o sistema tegumentar, o tegumento falado no caso da nossa pele e os seus anexos,
a pele com função de proteção do ambiente externo para o interno, termorregulação, excreção, né, dos próprios suor, que é mais que eu havia falado anteriormente, né, proteção, termorregulação, excreção, perdão novamente, a síntese de vitamina D3, que depois futuramente se transforma em vitamina D, tem a resposta imunológica, agindo junto com o sistema imunológico, com as células linfócitos T e leucócitos, certo? E a produção de várias células também que acontecem dentro do nosso tecido epitelial, como a queratina, depois vem as unhas, forma queratina dura, a excreção oleosa, né, com a glândula, no caso, entre os cabelos, e etc. Basicamente isso, né? E a caráter só de curiosidade, né? Não sei se eu falei isso no início, o sistema tegumentar, né? A pele é o maior órgão do corpo humano por revestir todo o nosso corpo, protegendo o externo para o interno. Certo? Essa é a minha atividade, vou estar encaminhando e espero que esteja tudo certo. Muito obrigado, professora.